Aí, pessoal, vamos começar então essa grande live. Enquanto eu trabalho na bicicleta do Garcia, não sei quando que eu vou fazer isso de novo, mas eu gostei da ideia. Então eu vou deixar ele falar enquanto eu trabalho. Vocês sabem quem é Carlos Schutz Garcia? Quem tu é? Responde aí. Cara, eu nunca nem eu me perguntei isso quem eu sou, né? Porque isso aí é a pergunta eterna do homem, quem ele é, né? A gente nasce com essa pergunta na cabeça. Mas eu posso assim me identificar hoje como um ciclista, né? Veterano, mas o veterano é um termo meio antigo, né? É master. Então eu sou um ciclista master, tenho 61 anos, atual campeão brasileiro, ou melhor, bicampeão, porque eu já fui campeão aos 42 anos também de master, então seria bicampeão, né? Mas, então é isso. Eu sou aquele Garcia lá do passado, que foi corredor de elite durante 23 anos. E agora eu sou um velho veloz, que é essa fase agora que eu retornei, né, depois de 14 anos parado. Tá, mas como é que tu começou no mundo da bicicleta? Como é que começou no mundo do ciclismo? O meu início no ciclismo, vamos dizer na bicicleta, né? Foi com 7 anos de idade, quando eu ganhei a minha primeira monareta. E ali surgiu uma coisa, né? Aquela coisa de todo menino tem aquela paixão pela bicicleta. Isso aí durou até ali quase a minha adolescência, né? De monareta, a gente tinha a gangue da monareta, a gente viajava de monareta, fazia o diabo, né? Naquela época assim era bem mais fácil, era menos perigoso, as ruas eram menos movimentadas, então era mais... Criança era comum, tipo eu com 11, 10 anos de idade saía da Zona Norte de Porto Alegre, que eu moro ali próximo da Arena, e íamos a Ipanema de monareta. Então naquela época era comum criança fazer isso, hoje não, né? Hoje é bem mais complicado, mudou tudo. E o ciclismo como competição surgiu em torno dos meus 17 para 18 anos, né? Eu já trabalhava desde os 15 anos de idade. E aí eu comprei uma bike, uma Monarch Crescente 10, que eu achava que era de corrida, né? Mas não tinha nada a ver com bike de corrida, mas... Não só tu, como muita gente. Eu achava que era de corrida. E aí, só que eu não pensando em correr de bicicleta, mas pegar e viajar de bike. E aí fiz várias viagens, com uns amigos também que pedalavam junto na empresa onde eu trabalhava, e a gente viajava uns tinham Caloi 10 e outros tinham Monarch Crescente, que eram as bicicletas da época, eram bicicletas esportivas. E numa dessas aí, a gente estávamos na Redenção, no domingo, e havia uma competição, bem onde é o BRIC ali hoje, uma competição, já era da Federação Gaúcha, né? E um dos meus amigos, que viajava comigo, lá que estava sempre, entrou nessa prova de estreante e fez 3º lugar. E esse meu amigo, ele sempre ficava para trás nas nossas viagens, né? E aí eu pensei, se esse cara está conseguindo correr, eu também vou correr, gostei de ver o movimento ali e tal. E aí comecei a me informar como é que funcionava, aí tentei começar a treinar no horário do intervalo do meio-dia da minha empresa. Aí eu fazia um treininho ridículo lá de 10, 15 quilômetros, achava que aquilo ia ser, aí a coisa foi indo, aí eu entrei pro quartel. Eu vou abreviar um pouco, assim, contar bem rápido, porque eu não vou contar 60 anos de história aqui, porque a live vai ser curta. E aí eu fui pro quartel, ali eu já comprei uma bicicleta melhor, comprei uma Caloi Sportíssima, que já era um pouquinho, uns 2 quilos mais leve que aquela que eu tinha, e comecei a encontrar corredores, né, que tinha na época. Rapidinho, a gente tá falando qual peso de bicicleta? Uma bicicleta, tipo essa Monarch que eu tinha, devia pesar uns 16 quilos. Já a esportíssima, eu acho que já pesava ali, uns 13, por aí mais ou menos isso aí. As bicicletas de competição naquela época, seria tipo da categoria Elite, não era essa denominação na época, né? Era a primeira categoria, que seria a Elite da época. As bicicletas acho que pesavam em torno de 10 quilos, né? Mais ou menos era uma bicicleta de competição, era uns 10 quilos. Alguma coisa mais, ou Marcelo? Conhece? Quesito da bicicleta? E daí como é que tá? Beleza, tu viu aquele teu amigo lá que ele poderia correr, tava correndo, sempre ficava para trás. Exato. E daí como é que foi? Daí tu se meteu? Aí eu comecei a procurar onde é que tinha corrida, como é que era, como é que comprava material. Na época tinha pouquíssimas lojas aqui que tinham material de competição, né? E comecei a procurar os lugares de corrida e fui aí. Na época tinha corridas na Ceasa. E aí eu fui assistir uma prova lá e larguei a prova, né? Acho que dei umas 3, 4 voltas e fiquei para trás. Não tinha condições de correr, né? Um monte de fatores. Mas aí fui indo, gostei. Ah, e só que qual categoria que tu entrou? 3ª, 4ª? Não, era estreantes.
Estreante. Principiantes, melhor. A denominação era principiantes, que seria estreante de hoje. Era principiante. E a principiante daquela época era principiante mesmo, não é hoje. O pessoal é estreante, mas já corre com bikes iguais às bikes da Elite. Naquela época era um escapão mesmo, né? Então a gente começava lá de baixo e aí ia melhorando a dificuldade para comprar material, não pelo preço, mas por não existir, né? Tinha que depender de alguém que buscasse na Argentina, né? Era bem complicado ter material de competição naquela época. E aí eu comecei assim a correr, conheci um outro corredor, tive vários corredores que ajudavam. Como é que se aprendia? Se aprendia, tu ficava amigo de algum corredor mais antigo e ele saía para rodar contigo e ia te passando as dicas, né? E aí tu aprendia na prática, coisa não tinha literatura, né? Tinha um livrinho que tinha Ciclismo para Todos, que até hoje eu tenho esse livro, é um livrinho amarelo, né? Que era um livro assim tosco, né? Ele tinha ali, chegava a abrir aquela parte de treinamentos. Como é que é treinamento? Terça, quinta. Tu nem viu tirar teu rolamento, né? Olha aí. Ó, a bike tá ali, ó, e o Macedo tá trabalhando, mas eu converso e ele trabalha. Fala, mas trabalha. Eu falo e ele trabalha. Vai. Então, só para continuar agora me fez perder o fio da meada aqui. Agora perdeu o assunto, velho é fogo, né, cara? Esquece do troço. Não, mas é assim, ó. Aí eu comecei, né, a frequentar as provas e tinha alguns corredores que eu fiquei amigo, né, mais antigos. Um que me ajudou bastante no começo foi o Henri Caran, né, que ele já era corredor há mais tempo, né, e me ajudou bastante no começo. O Gerson Melo, tinha um monte de ciclistas assim que hoje já não correm mais, até alguns ainda andam, né? E ajudavam, e era assim que funcionava. Chegou a conhecer meu pai na época? Exatamente, esse aqui eu não conheci ele, porque eu conheci o pai dele antes dele nascer, né? Depois mais adiante eu conheci ele pequenininho. E o pai dele era uma pessoa muito incentivadora, né? Ele até assim, eu senti que ele gostava do meu ciclismo, né? Que ele sempre me elogiava, me dava umas dicas, tu tem uma boa chegada, tu pode ganhar assim, aquela corrida tu não ganhou, tu não fez isso, né? Então a gente tinha uma amizade muito grande. Na época, né? Só ele morava na Zona Sul. Ó, mais um. E bem ruim. Ele morava na Zona Sul, eu morava na Zona Norte. Mas eu tinha, depois mais adiante um pouco, eu fui corredor pelo Internacional, que era o Caetano Rosa, que era o treinador, né? E a maioria dos ciclistas morava mais para a Zona Sul, e os treinamentos eram ali na Cavalhada. Então eu ia bastante. Aí o pai do Macedo, seu Macedinho, né? Tava sempre lá. Ali onde a gente fazia umas chegadas, ele estava sempre por ali, às vezes estava de moto acompanhando, então a gente tinha assim uma amizade, né? Bueno, foi indo, eu fui melhorando, subindo vamos dizer assim, de posto, né, durante o ciclismo. A minha primeira equipe, que eu considero que foi uma equipe profissional, entre aspas, foi o Internacional, que era uma equipe grande, né, que era o Internacional e a Caloi. E aí tinham grandes corredores naquela época, eu aprendi muito ali. Depois disso, né, o Internacional fechou. Né, a parte do ciclismo? O Internacional, a equipe não acabou, só o Internacional se retirou e continuou a Caloi, e aí fomos para o Grêmio Náutico União, com o Caetano Rosa, daí tinha, como eu falei, o Robson Pacheco, o Jefferson Melo, o Kaiser, né, era uma equipe bem boa. Aí fomos para o Grêmio Náutico União, onde eu fiquei mais 5 anos, cresci bastante, né? No Grêmio Náutico União fui parceiro que vocês todos conhecem, do Altemir Rosa, do Moca. O Moca também, quando começou na equipe, era bem piazinho, acho que devia ter ali uns 13, 14 anos, ele foi crescendo, né? E aí foi pegando, e aí quando ele já começou a correr na Elite, eu tinha passado já para a Pirelli, aí a gente era adversário, né? Nessa época. Isso foi, para a Pirelli eu fui em 85. Tu foi para correr para a Pirelli? Fui para correr pela equipe da Pirelli, que tinha sido fundada um ano antes, no Rio Grande do Sul. Ela já tinha em São Paulo, e no Rio Grande do Sul ela começou em 84, e eu fui para a Pirelli em 85. E ali foi a primeira equipe, a segunda equipe profissional que eu corri. Dali da Pirelli, daqui de Gravataí, eu corri 3 anos e fui para a Pirelli de São Paulo. Daí era profissional mesmo, entendeu? Era uma equipe profissional, a melhor equipe do Brasil. Eu tive o privilégio de participar, né, de ser membro da melhor equipe do Brasil, já montada no Brasil. Não era a melhor equipe do Brasil na época, era a melhor equipe já montada no Brasil. Os nomes que estavam naquela equipe hoje são...
é lendas, entendeu? Eu tive esse privilégio nessa época de cair naquele covil ali, né? Muita diferença da equipe do treinamento de São Paulo com o treinamento gaúcho? Em si era profissionalismo, né? A gente morava numa casa, que era um alojamento da equipe, todos os ciclistas que não eram de São Paulo moravam nessa casa. A gente morava em 12 ciclistas nessa casa, que a gente chamava de alojamento. Nós usávamos toda a estrutura da fábrica da Pirelli, né? Na parte de alimentação, estava o restaurante da fábrica, tinha um clube, que a Pirelli lá em São Paulo é um clube. Era, né? Hoje não existe mais. Era o ADC Pirelli, tinha um ginásio, tinha sala de musculação, né? Eram vários esportes. Bueno, na Pirelli foi onde ocorriam as minhas melhores provas, né? As provas maiores. Pinceladas rápidas, né? Semana agora, nesse fim de semana, teve a prova do Rio do Rastro, subida do Rio do Rastro, que hoje é uma clássica, só uma prova, né? Em 87, durante a primeira volta de Santa Catarina, a primeira etapa da volta de Santa Catarina era a subida do Rio do Rastro, só que saía de Criciúma e chegava no Alto da Serra, 87 quilômetros. Ninguém conhecia, foi a primeira corrida de bicicleta que teve no Rio do Rastro, eu também participei dessa prova. Ganha pelo Cássio de Paiva, que quem vai no desafio lá da Serra do Rastro sempre vai encontrar ele por lá, que ele é convidado de honra, né? Porque ele é um mito, né? Naquela montanha lá, é o cara que escreveu o nome dele lá. Como é que era o terreno naquela época lá? Era ruim que nem é hoje? Era melhor? Não, a serra, a primeira vez que nós corremos foi a melhor vez, porque ela tinha sido recém-inaugurada e o piso estava perfeito. Com o tempo foi se deteriorando, né? Aquele concreto ali hoje, eles fizeram uma reforma agora no ano passado, né? Inclusive ficou fechado, melhorou um pouco, mas quando nós corremos a primeira vez era ótimo. Não tinha buraco, não tinha nada, só não tinha iluminação ainda, mas a prova era de dia. E outra peculiaridade da prova é que ela terminava no alto da serra, porque depois em diante não tinha ainda sido feito o asfalto, estava em obra, até Bom Jardim, né, que é a primeira cidade depois da serra. Então terminava ali em cima. Aí depois disso eu corri várias, né? Volta de Santa Catarina eu corri 14 vezes. 14 vezes? 14 vezes eu corri a Volta de Santa Catarina. Eu daqui do sul era um dos poucos que ia sempre, que era uma prova que eu gostava, eu sempre gostei de provas de etapa, de estrada. E eu me esforçava bastante para ir, às vezes ia até sem estar muito treinado e sofria bastante, mas eu ia, ficávamos, naquela época, né, nas etapas, os colégios dos locais onde a prova chegava, cediam as salas de aula e eram colocados colchões e virava alojamento. Então, os ciclistas que não tinham menos condições de patrocínio, iam correr a volta, não se pagava inscrição, bem lembrado. Não se pagava inscrição, era totalmente gratuito para correr a Volta de Santa Catarina. E tinha toda a estrutura, se ganhava alojamento, se ganhava o almoço, café da manhã, tudo por conta do organizador. Uma pergunta assim, um cara que nem eu poderia correr, ou teria que ter uma classificatória, teria que mostrar Strava, fazer pontuação? Não, em princípio a Volta de Santa Catarina é para elite. Seria corredor de elite ou sub-23 ou júnior, né? Teria que estar inscrito na CBC. Tem que ter a carteirinha da CBC, teria que ser afiliado como ciclista de elite, né? Não era liberado para outras categorias. Isso lá no começo, né? Não tinha, que é assim, o número de participantes não era tão grande, dificilmente passava de 100 ciclistas a volta. Mas voltando para a primeira volta lá, já vou puxar a brasa para o meu assado, eu fui vencedor da última etapa dessa primeira volta, a etapa mais longa, que foi de Brusque a Joinville, correndo pela Pirelli. Oi? Quantos quilômetros? 147 quilômetros. E a chegada em Joinville era 10 quilômetros de paralelepípedo. A chegada era no paralelepípedo, na frente da Tigre. Hoje Joinville está toda asfaltada, mas quem conhece a região lá sabe que a entrada sul de Joinville dá 10 quilômetros até o centro, ali tudo era paralelo, então o troço era... E era isso, né? Isso é o antigo. Agora, se vocês querem saber a parte nova agora, nova do velho, do velhinho veloz, é velhinho veloz, não é velhinho veloz. Mas assim, chegando perto do horário, até para mim seguir o mapa aqui da minha live, como era o treinamento na época? O que tu pode dizer sobre o treinamento da época e do treinamento atual? Tá. O que muda? Muda que naquela época era empírico. A gente fazia era tudo aquela coisa, vou testar isso para ver se vai dar certo.
né, essa coisa de planilha, zona, isso aí não existia nada disso, né? Era na sensibilidade. Mas em geral se fazia um treinamento de 600 km por semana sempre. Era uma base disso. Em torno de 120 a 140 quilômetros nas terças, nas quintas, nos outros dias 70, 80, mais ou menos isso aí que era. Como é que controlava não tendo GPS? Como é que vocês pedalavam sem Strava? Pelo tempo. Como é que pedalava sem Strava? Como é que alguém pedala sem Strava? É a mesma coisa, quando não tinha celular, como é que se conversava com as pessoas? É por aí, entendeu? Sempre se dava um jeito. E é uma coisa que desenvolvia a sensibilidade mais que hoje, né? Hoje a pessoa, se não está ali com os dados na frente do Strava, ela fica perdida. Hoje eu consigo botar a mão em cima do Strava e dizer, eu estou a 120 batimentos, eu estou com 78 rotações por minuto, porque a gente desenvolveu essa sensibilidade, né? Que vem lá daquela época. Macedo sempre tem umas perguntas interessantes, né? E aí sempre trabalhando lá. Não sei o que vai sair ali agora, mas agora está ficando outra coisa. Vamos para a próxima agora. Vamos escolher o segundo bloco aí. Eu acho que o primeiro, mais ou menos. Hoje, como é que tu consegue treinar e se manter tão desocupado? Tão desocupado. A minha vida está sempre ocupada. Tão desocupado. Eu sou fotógrafo, tá? E sou ciclista. Como fotógrafo, não tem horário, não tem que cumprir horário, não tem que acordar e estar lá às 8 horas na empresa. Eu faço o meu horário. E é por aí que eu me mantenho. Agora essa coisa de desocupado aí é uma desculpa que as pessoas têm, né? Já me disseram, quando eu for aposentado eu vou fazer isso. Eu conheço 99% dos meus amigos aposentados que não fazem isso. Então se não tiver vontade, não adianta ter o tempo. É mais ou menos por aí, né? Quem acha que eu sou desocupado e por isso que eu consigo pedalar 200 km por dia, entendeu? Quando se quer, o Macedo é um exemplo. O Macedo tem a empresa dele aqui e ele faz 100 km por dia. Como é que ele consegue? Hoje eu não pedalei, hoje eu apaguei, acordei. Mas é aquela coisa, quando se quer, né, se dá um jeito. Não vai ter a mesma eficácia, talvez, mas ele vai conseguir fazer aquilo que ele quer. Vai sacrificar alguma coisa. Eu, pessoalmente, nunca fiz isso, entendeu? Eu sempre fui profissional. Eu corri 23 anos na categoria elite, vivendo do ciclismo, acordando e dormindo do ciclismo, entendeu? Então eu só sei fazer desse jeito. Se tiver que fazer o que ele faz, eu já tinha parado. Sinceramente, eu não aguentaria essa coisa de acordar às 4 da manhã para treinar e voltar às 9 para trabalhar. Eu sou profissional até hoje, no que eu faço. Eu estou de volta, já faz 3 anos que eu estou competindo profissionalmente e o resultado está aí. E hoje, como é que é o teu treinamento? Como é que é quando tu acorda de manhã? O que tu come? O que tu usa? E qual é o teu planejamento? Eu trabalho muito com sensibilidade, tá? Eu sei como é que eu estou num dia, se eu estou bem, se eu estou mal. É claro, eu não chego assim, hoje eu vou fazer 100 na hora. Né? Eu mais ou menos tenho um planejamento semanal. O que aconteceu? Todo mundo ficou me conhecendo, né, como um velho louco que pedala aí 40 mil quilômetros quase por ano. Né? Teve uma pessoa... Mas isso aconteceu com a pandemia, não fazia isso. Eu pedalava 500, 600, mesmo agora nesse período. Mas no período da pandemia aconteceu o seguinte, não haveria prova. E aí, eu tinha retornado depois de 14 anos, estava em forma, e aí eu fiquei naquela coisa, o que eu vou fazer? Vou parar de andar então, porque não vai ter mais corrida. Aí eu vou tentar fazer a maior quilometragem que eu conseguir no ano. Não estipulei, vou fazer 30, vou fazer 35, não, eu vou tentar fazer. E aí a coisa começou, eu comecei isso aí em março de 2020, em março eu estava com, acho que com 4 mil quilômetros, eu acho. E aí eu comecei, esse detalhe, como é que começou o primeiro desafio? Foi postado no Instagram entre os amigos lá uma aposta. O cara, se ele conseguisse fazer 2.000, ele pagava para o cara, e se o cara conseguisse fazer 3.000, o outro pagava para ele. E eu vi que 3.000, nunca fiz 3.000 num mês, vou tentar fazer. O cara que fez essa aposta está vendo a live agora, é amigo do Macedo, meu amigo também, o Safati, foi ele com o outro, não me lembro quem é o outro amigo que ele fez a aposta. E eu peguei e fiz, e consegui fazer 3.100, e não foi, foi difícil, mas não foi tanto quanto eu pensava que seria. E aí no mês seguinte eu fiz 3.500,
E aí a coisa pegou, aí eu comecei. Aí eu comecei a fazer grandes voltas, né? Fazia treinamentos de 200, às vezes fazia um duplo de 200, a volta de Santo Antônio. E aí a coisa foi indo, e os quilômetros começaram a ficar. Eu não baixava de 3.000, e sempre ficava as 3.200, 3.500. Aí no último, no mês de dezembro, eu fiz, se não me engano, 4.000 quilômetros. E encerrei o ano com 37.111, o ano de 2020. Não teve corrida. No ano seguinte, a pandemia continuava, também não tinha perspectiva nenhuma de ter competição. Eu segui. Em janeiro, fiz 4.500. Janeiro do ano passado, de 2021. E aí eu pensei, cara, eu vou tentar fazer 40.000 em 2021. Aí eu estabeleci uma meta, porque eu não sabia se tivesse corrida ia mudar tudo, né? Mas não tinha corrida, então vou tentar fazer 40.000. Fevereiro fiz 13.900, então eu estava com 8.200 em 2 meses. E no dia 28 de fevereiro, eu fui fazer um passeio de mountain bike com as meninas aqui na Estância Velha. Fizemos o treino, andamos lá nas trilhas, eu também tinha uma mountain bike na época, até para mudar um pouco. Aí tinha, acho que não lembro se é exatamente, mas tinha umas meia dúzia de meninos, mas eu e um outro rapaz só. E aí nós, voltando do treino, fomos largando cada um perto da sua casa. E aí eu estava chegando na Charlaone, a última ia ficar na casa dela e eu ia retornar para Porto Alegre. Nós vimos conversando assim lado a lado e enroscou o guidão dela no meu guidão e quando eu vi eu já estava no chão. E eu caí com o ombro direto no chão, com o rosto, cortei os supercílios e quebrei o braço. E aí eu tive que parar, né? Um braço quebrado não dava. Aí foi uma parte que eu tive que interromper um pouco atrás. Aí eu voltei, com o braço quebrado mesmo, eu fiz uns treinamentos, uns 500 quilômetros só com a mão no guidão, assim. Consegui fazer ainda, salvei uns 500 quilômetros em fevereiro, 3 semanas eu comecei a andar de volta. E aí continuei, aí depois melhorei e continuei. E em agosto começou as competições de novo. Em agosto começou as competições de novo. Eu só quero mostrar pra vocês o que eu tô sofrendo aqui, ó. O cara faz 600.000 quilômetros e o cabo emperrou dentro do quadro. E isso daqui é uma live ao vivo e eu tenho que desemperrar o garfo de dentro do quadro. Olha o estado que tá isso. Delícia, né? Mas, em abril voltou de novo, né? Segue falando, Garcia. Não repara que quem tá se lascando sou eu. Segue falando. Bueno, então para encerrar o ano, como é que foi, né? Eu consegui fechar o ano de 2021 em dezembro. Começou a competições em agosto, para dar cronologia. Aí eu comecei a competir, graças a Deus na minha categoria comecei a ganhar tudo, todas as provas, os campeonatos eu consegui ganhar, os campeonatos gaúchos, aqui eu ganhei o campeonato gaúcho de resistência, o campeonato gaúcho de contrarrelógio e o ranking gaúcho. E eu tinha um sonho de voltar a ser campeão brasileiro. E eu achava que era esse ano que eu conseguiria. Meu Deus do céu. Nunca ia funcionar. Nunca ia funcionar esse ano dianteiro. E aí, em dezembro, ou melhor, em novembro, né, eu fui a Goiânia. Nós tivemos uns problemas logísticos na equipe, né, um problema financeiro que a gente teve. E não conseguimos comprar a passagem com antecedência e eu só poderia ir de ônibus. Porque a verba que nós tínhamos não daria para cobrir passagem de avião em cima da hora, ficava muito caro. E aí eu conversando com o Roberto lá da minha equipe, cara, eu disse, eu vou até a pé, porque esse é o ano, né? E aí eu fiz essa aventura de pegar um ônibus em Porto Alegre, fazer 36 horas até Goiânia, para correr o Campeonato Brasileiro de Master. E eu fui, né? E graças a Deus, né, consegui sair, fiz terceiro lugar na contrarrelógio. Errei o percurso no dia lá e não consegui vencer a contrarrelógio. Aí no outro dia eu fui por tudo ou nada na prova de resistência e consegui sair campeão brasileiro. Então, o ano de 2021 para mim foi realizado total. Mas eu ainda era o velho veloz, aquele louco que fazia quilometragem. Aí eu pensei, dezembro não vai ter mais corrida, já fiz o meu ano, né? Terminei, consegui vencer tudo que eu me propus. Eu resolvi fazer 5.000 quilômetros no mês. Fiz um projeto ali, mais ou menos o que eu ia fazer, como eu ia fazer. Inicialmente eu estava pensando em fazer bate-volta para a praia todos os dias. Eu tenho uma casa ali em Rondinha, que é 170 quilômetros de Porto Alegre. Eu ia ir num dia e voltar no outro, ia ficar fazendo isso aí. Só que depois eu abortei porque seria muito loucura, muito monótono, né? Eu ficar no mesmo roteiro.
E aí eu comecei a inventar umas voltas. Esse rapaz aqui fez um treino comigo nessa época. Fiz 3. Melhor, 3 treinos. Eu consegui rodar com ele 600 km. Cada vez a gente rodava era 200. Exatamente. Então assim, os treinos para fazer os 5.000 tinha que ficar na média de 160 por dia. Então tinha dias que eu rodava 200, tinha dias que eu rodava 140. O descanso é quando eu rodava 120. Mas eu não podia parar. Era muito... E aí durante esse meu desafio pessoal, né, eu vi que no Strava tinha um desafio de maior quilometragem durante o mês de dezembro. E aí eu entrei, tinha 3 desafios ali de quilometragem, e eu entrei naquilo ali e vi que eu estava em 10º lugar. Do mundo todo, né? O Strava tem milhões de participantes, né? E aí eu pensei, cara, eu estou em 10º, vou tentar ficar entre os 10 na distância mensal do Strava. E aí comecei a cuidar aquilo ali e controlar os caras faziam 250, ela fazia 250 e assim foi indo. E aí eu comecei a subir de colocação. Os caras também estavam andando em bike? Não em bike. Todos os 20 primeiros colocados desse desafio faziam indoor, não era na estrada. Eu era o único entre os 20 primeiros colocados que fazia na estrada. Era um diferencial, né? E aí a coisa foi indo. E aí eu me mantive ali em 7º, 6º. E no último dia do ano, né, eu estava em 7º lugar e eu estava a 30 quilômetros do 6º colocado. E eu sabia que, dia 31, quem é louco que vai rodar bastante. Eu planejei um pedal assim, do nascer do sol ao pôr do sol. E saí para fazer, é o segundo ano que eu já faço isso, o ano anterior eu também já tinha feito isso. Peguei e saí de manhã, assim, 4 horas da manhã e subi a serra, fui a Gramado, São Francisco, Taquara, fiz 270 quilômetros. Aí quando eu coloquei a minha postagem, né, porque na Europa eles já estavam adiantados, então para eles terminava antes, né, então eu já sabia. Quando eu olhei ali que o cara que estava na minha frente fez 220 e eu tinha feito 275, eu consegui passar na frente dele e eu fiquei em 6º lugar no mundo. Que para mim isso aí é mais que fazer qualquer com. Porque com é no bairro, né? O pessoal que faz aquele trajeto ali que faz o com. Que vai ter no máximo lá uns 400, 500 ciclistas. Mas ficar entre os 6 no universo do Strava, né, que são milhões, para mim foi uma boa. E aos 61 anos, ali não tem idade. Ali é de todos, né, ciclistas do mundo inteiro, de todas as idades. Então essa foi o ano de 2021. E agora a gente, antes de começar o bloco mais das perguntas que eu recebi, qual é a tua meta e qual é o teu planejamento para 2022, que eu acabei de fratar o quadro, porque estava tudo encravado ali. Você nem viu, mas segue. Eu fico conversando e o cara fica furando a minha bike. Para 2022, tá? Eu fui tricampeão gaúcho, do ranking gaúcho, né? E a minha meta para 2022 é me manter e tentar o pentacampeonato. Voltar para o Campeonato Brasileiro também, né? Tentar de novo. Eu também corri o Letap Brasil em Campos do Jordão, fiquei em 2º lugar, esse ano eu vou tentar ganhar. Vai tentar ganhar, olha só, faça manutenção preventiva mais vezes. O Garcia andou 20 mil quilômetros, esse caninho é o que passa o cabo, ele está completamente entupido. Que loucura, Garcia! Ferrugem? Só? Ferrugem? Isso aí não foi a primeira vez que aconteceu. Mas que droga, eu quero ver agora como é que eu vou... Vai botar o maior? Vou ver como é que eu vou fazer isso ao vivo, diretamente do Instagram. Tá. Fala, mais trabalha. Tá. Tem que continuar trabalhando. O cara quer vir conversar aqui, não. Fala, mais trabalha. Fala tá, daí. Mas daí esse ano tu vai treinar isso, aquilo. O que tu vai fazer pro teu sustento? O que vai fazer, tipo assim, ó. Como é que o Carlos Sussi se sustenta? Ó, o cara olha todo dia no Strava. Eu vou mostrar aqui, ó. Fica se perguntando como é que esse cara trabalha. Aqui, ó. Não sei se vai conseguir ver aqui, ó. A Civas? A Civas, a equipe que eu ajudei, né, na fundação lá em 2000. E quando eu voltei agora eu fiz questão de correr de novo pela Civas, que é a minha segunda família, é a minha primeira família no ciclismo. Então a gente tem o apoio do Pro Esporte, do governo do estado, né, que nos ajuda, né, nas competições. É o que me mantém, entendeu? Porque se não fosse isso eu não poderia correr. Porque hoje, diferentemente lá quando eu comecei, quando eu era de elite, hoje ninguém paga salário, né? E as corridas estão caras.
Hoje uma inscrição de corrida do Campeonato Gaúcho é R$120 para qualquer um. Um garotinho lá que quer começar na categoria iniciante, ele tem que pagar 120 como cara de elite. Então isso aí é uma coisa que é difícil, né? Parece fácil, parece que 120 não é nada, mas tu compra pneu, tu compra isso, tudo é caro. E a gente tem esse patrocínio do governo do estado, várias empresas nos patrocinam, né? E a gente consegue conseguir participar de provas grandes, né? Por esse patrocínio, é assim que eu consigo me manter. E 2022 a gente está aí com um projeto melhor ainda, com mais gente, sabe, com força, e a equipe vai estar de novo aí nos apoiando, né? É uma equipe que é muito unida. E é isso aí, ó. É assim que a gente vai tocando. Mais alguma aí, Marcelo? Tá, mas só um pouquinho. Mas como é que tu come? Como é que tu paga tuas contas? Eu como com a boca. Não, mas... Ó, pra todo mundo que tá vendo, como é que... Todo mundo come, né? O cara é ciclista, como é que tu paga come tuas igual. contas? Como é que tu... Se eu não corresse, eu ia comer igual. Como é que tu ganha dinheiro? Fala pra gente como é que tu ganha dinheiro. Cara, eu sou um, como é que eu vou dizer assim, um cappuccino, sabe aquele que tem a religião? Eu só compro roupa de bicicleta, tudo é para bicicleta. Tá ali, ó, é a Lady W. Aquilo é pior que uma amante argentina, ela leva todo o meu dinheiro. Tá, mas e é isso. Fiquei sabendo que tu vai começar a ser coaching de ciclismo. Exatamente. Ah, eu quero começar a andar de bicicleta. E ganhar dinheiro, não vou ganhar dinheiro, eu vou ajudar, né? Eu vou ganhar dinheiro. Não, mas não é ruim ganhar dinheiro. Claro que tu não. tem que se manter, Claro que não. tu tem que pagar o que tu come, as coisas que tu toma. O que tu toma? Além de Coca-Cola. Tá, só um pouquinho. Agora vamos agora nesse toque que ele deu como é do ganhar o dinheiro ou não ganhar dinheiro. Bom, eu comecei um projeto agora há pouco, cerca de um mês atrás. É um trabalho de coaching, tá? Seria passar a minha experiência para os novos ciclistas. Então, como é que funciona? Eu vou sair individualmente com cada aluno e vou passar os meus conhecimentos que eu tenho de 42 anos em cima da bike, que eu acho que isso aí eu já devia ter começado a fazer há muito tempo, né? Porque eu vejo muita picaretagem, né? Muita gente que não sabe nada de bicicleta e vão para o YouTube, né? E começam a querer ganhar dinheiro em cima do ciclismo que está na moda, né? E a gente aí com experiência, com tudo, e fica ensinando, conversando com tal, de graça. Então assim, não é nada, né? Eu também recebi alguma coisa pelos meus ensinamentos, porque isso aí também é cultura. Muita gente passa 6 anos numa faculdade, eu passei 42 anos pedalando, aprendendo de ciclismo. Eu sou uma enciclopédia viva. Então ele está aproveitando essa live para dizer para você que quer aprender ciclismo a arrastar para cima ou para o lado, porque está em diagonal, procurar o Garcia, que tu vai dar dicas. A aula não pode. Quem se interessar, quem tiver interessado nisso, me procure ali em off, ali faz contato comigo que eu explico com maior detalhe. Eu dei só uma pincelada assim por cima, mas o projeto é muito maior. É uma coisa bem mais, bem diferenciado, não é esse coaching que vocês têm meio de padrão aí, é bem diferenciado. É uma coisa bem individual, limitado o número de pessoas, eu não vou limitar em torno dos 10 mais ou menos, né, porque eu vou ter que dar um atendimento pessoal, então 10 eu consigo atender. Tá, e é verdade que esses 10 tu vai pedalar junto? Exatamente. Todas as aulas são presenciais. Tá, então quer dizer que se eu me inscrever contigo, a gente vai dar pedal. Vamos fazer treino Tá, direto. e se eu só quiser pedalar contigo? Tranquilamente, escreve na... Não, mas eu posso combinar. Ó, Garcia, beleza? Posso dar um pedal contigo para te conhecer? Claro, exatamente. Como é que vai funcionar? Eu não vou chegar e vou primeiro preencher aqui, tu vai pagar tanto e vai sair. Não. A primeira aula, a aula inaugural, uma aula demonstrativa, seria assim, é grátis. Sai comigo, eu explico. Marca um dia, eu saio para treinar junto, para rodar, para passear, depende do nível, né? Esse projeto vai contemplar desde o iniciante que comprou uma bike boa, aquele lá que quer correr, que já está lá, já corre há tempo, já anda há tempo e quer aperfeiçoar. É do iniciante ao elite, entendeu? Tá, e tu vai também explicar o que a gente tem que tomar? Não, eu não sou nutricionista. Não? Isso aí é com nutricionista. O que tu vai comer, o que tu não vai comer não é a minha praia. Eu posso dizer o que eu faço, mas eu não vou recomendar nada, porque não é a minha praia. Aí tem as pessoas da área que vão te direcionar. Agora, assim, quando falar de bike, quando a coisa for bike,
Eu digo, e não é falsa modéstia em lugar nenhum, eu entendo muito. Tá, agora vamos pro bloco das perguntas das pessoas que me mandaram lá. Quem foi teu maior rival no ciclismo na época que tu corria? Meu maior rival. Que tu considerava Bom, assim, esse cara não ganhava nunca. Exatamente, eu corri 23 anos. Em 23 anos passaram gerações de ciclistas. Eu tive adversários, começava, parava, vinha outro, eu tinha sempre